Santo dia, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha nesse curso de consagração online. Consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu me chamo Ana Heloísa de Maria, sou membro dessa fraternidade Discípulo de Amor de Deus, consagrada a Nossa Senhora, e hoje estou aqui para partilhar um pouco com vocês. Mas antes de começarmos, eu te convido a fechar um pouco os teus olhos e a pedir para que esse Espírito Santo de Deus venha iluminar. Espírito Santo, venha abrir, alargar todo o nosso entendimento, toda a nossa mente, para que nós possamos compreender as verdades da nossa fé, as verdades de Deus. E assim nós sermos cristãos, católicos, cada vez mais autênticos. E assim eu te convido a rezar. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje estou aqui para partilhar um pouco com vocês sobre a bula dogmática Inefabilis Deus. Deus inefável. Mas afinal, o que é uma bula dogmática? Quando nós falamos de bula, nós nos lembramos logo de um remédio, não é verdade? O remédio que ele vem sempre acompanhado, todo remédio vem acompanhado de uma bula. E essa bula é uma orientação, é um direcionamento para a gente tomar essa medicação da melhor forma para obter os melhores resultados. E a bula dogmática ela não é diferente, porque ela vem com o objetivo de ser essa orientação, esse direcionamento mais da nossa fé. Quando nós falamos de bula, bula quer dizer decreto. Nunca se ouviu falar tanto em decreto, não é verdade? De 2020 para cá, nós ouvimos falar constantemente de decretos. Decretos para isso, para aquilo, cada dia surgindo um novo. E o que são esses decretos? Esses decretos são orientações para a nossa vida, para a nossa conduta quanto seres humanos. Mas a bula dogmática não é esse decreto governamental que vem para dizer o que devemos e o que não podemos fazer. A bula dogmática, ela tem esse cunho, sim, de nos orientar, de nos direcionar, mas segundo a nossa fé. A bula, ela tem esse cunho eclesiástico e não governamental, como esses que vimos constantemente. E a bula, ela vem trazer para nós algo fundamental, um alicerce para a nossa fé, que são os dogmas. E essa bula Inefabilis Deus, ela vem trazer para nós o dogma da Imaculada Conceição, que foi escrito, em 1854, 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX. Neste ano de 2021, completaremos 167 anos dessa proclamação desse dogma. Mas o que é dogma? Dogma é a verdade da nossa fé. É esse direcionamento da nossa fé que nós precisamos para fortalecer e embasar a nossa fé. Na verdade, um dogma, ele é um parecer. Um parecer não é um parecer de ser semelhante, de me parecer com algo ou com alguém, mas um parecer técnico. Como assim um parecer técnico? Quando a gente vai fazer algum exame, por exemplo, alguns exames mais elaborados, por exemplo, endoscopia, vários exames eles precisam de um laudo técnico, de um médico. Esse laudo técnico é chamado também de parecer. É o parecer do médico. Esse parecer do médico ele vai constatar algo em nós. Se nós temos alguma doença, se temos alguma coisa ou não. O dogma é
é dessa mesma forma. Só que ele vem constatar algo que a nossa fé já vive, a nossa igreja ela já viveu. E ela vem constatar isso para nós, para dissipar toda heresia, para dissipar todas aquelas pessoas que querem dizer algo diferente referente àquele tema. E por isso a igreja proclama um dogma. O dogma, após proclamado, ele é imutável, ele é definitivo e não pode ser revogado, ele não pode ser mudado, pois um dogma ele é revelado por Deus. Então o dogma tem esse cunho, como eu dizia, de alicerçar a nossa fé, de orientar realmente, de conduzir a nós cristãos católicos. E todos os dogmas nós precisamos verdadeiramente acreditar neles para que sejamos cristãos católicos verdadeiramente autênticos. Mas hoje na nossa igreja nós temos cerca de 43 dogmas que são divididos em 8 categorias diferentes. Nós temos dogmas sobre Papa, nós temos dogmas sobre sacramento, nós temos dogmas sobre o Espírito Santo, nós temos dogmas sobre a criação do mundo, nós temos dogmas sobre Deus, sobre escatologia, sobre o ser humano, nós temos dogmas sobre Nossa Senhora, a Virgem Maria. Só sobre Nossa Senhora nós temos 4 dogmas diferentes, mas hoje, nessa bula dogmática, nós queremos tratar somente do dogma da Imaculada Conceição. E o que seria essa Imaculada Conceição? Quando a gente pensa nesse nome, Imaculada Conceição, se a gente for na origem, mácula quer dizer pecado. Mas Nossa Senhora, ela foi imaculada. Ela foi separada desse pecado desde a sua conceição, desde a sua concepção. E é por isso que nós dizemos, né? Na verdade, a igreja afirma e contesta que Nossa Senhora foi imaculada conceição, separada do pecado desde a sua concepção. Na bula dogmática vai dizer assim: celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Olha que fantástico isso! É justamente isso que vem dizer a Imaculada Conceição. Esse termo Imaculada Conceição. A igreja celebra que Nossa Senhora ela é imune de toda a mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Isso também você encontra no Catecismo Católico, no artigo 493. É justamente isso. Nossa Senhora a Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada por Deus de toda mancha do pecado. Ela não teve contato com o pecado. Ela foi separada, apartada do pecado, para que não tivesse contato com o pecado. No Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer assim, São Luís diz assim: com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação à sua majestade infinita, visto que Deus, só Deus, é aquele que é.
O que é que São Luís diz? Que Nossa Senhora não é nada diante da grandeza de Deus. Mas diz mais. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem absoluta necessidade da Santíssima Virgem Maria para o cumprimento de seus desígnios e para a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. O que é que São Luís está dizendo aqui? Que Nossa Senhora, ela não é nada perto da grandeza de Deus. Mas, Deus não precisaria dela. Deus não precisaria se utilizar dela. Porque Ele se basta, Ele é aquele que é. Ele é o Criador do mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele pode tudo, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação. Deus pode tudo, meu irmão. E se Ele tivesse um caminho melhor, eu tenho certeza que Ele teria feito. Se Ele tivesse uma forma melhor, eu tenho certeza que Ele teria feito. Se Ele tivesse uma estratégia melhor, eu não tenho dúvidas que Ele teria utilizado. Mas Ele quis se utilizar de Nossa Senhora para esse projeto de salvação. Ele quis se utilizar dela. E é por isso que Ele a fez a Imaculada Conceição. Ele a fez Imaculada desde a sua concepção. Como nós rezamos no próprio ofício da Imaculada Conceição. Desde o ventre ditoso de Ana concebida. A Virgem Maria, ela foi preservada por Deus como a previsão, como eu dizia, uma previsão dos méritos de Cristo. Ela foi preservada, ela foi separada por Deus de toda mácula, de toda inclinação para o pecado. Na bula dogmática, vai dizer assim: assim Deus, desde o princípio e antes de todos os séculos, Deus, Ele escolheu e pré-ordenou para seu filho uma mãe. Aquele Deus que tudo pode, Ele pré-ordenou para seu filho uma mãe, na qual Ele se encarnaria e da qual depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria, e de preferência a qualquer outra criatura. Deus a fez alvo de tanto amor a ponto de se comprazer nela, como singularíssima benevolência. E ainda diz mais: por isso, por esse motivo, Ele acumulou admiravelmente mais do que a todos os anjos, mais do que a todos os santos, da abundância de todos os dons celestes, tirados de onde? Do tesouro de sua divindade. Assim, sempre absolutamente livre de toda mancha do pecado, fez dela toda bela, toda perfeita. Ela possui uma plenitude e inocência e santidade que depois de Deus não se pode conceber outra maior, cuja profundeza aflora Deus. Nenhuma mente pode chegar a compreender essa grandeza. Veja bem, meu irmão, minha irmã.
Lá no primeiro capítulo de João, vai dizer assim: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada foi feito. Deus que escolheu e fez a sua mãe. Desde o ventre ditoso de Ana concebida, Deus a predestinou, Deus a elegeu, Deus a consagrou para ser a sua mãe. Deus a predestinou para isso. Olha só, e ainda diz mais do que a todos os anjos e a todos os santos de Deus. Nossa Senhora, embora São Luís disse lá no Tratado da Verdadeira Devoção que ela não é nada perto da grandeza de Deus, porque só Ele é aquele que é. Ela não é nada perto da grandeza de Deus. Porém, ela é tudo acima dos anjos e santos de Deus. Não estamos aqui querendo diminuir nem menosprezar a grandeza dos santos. Quantos santos de Deus, quantos milagres esses santos de Deus eles realizaram e realizam. Mas Nossa Senhora, a Virgem Maria, é capaz de muito mais, porque Deus assim quis e Deus assim acumulou. Absolutamente livre de toda mancha do pecado, toda bela e toda perfeita, Deus assim fez. Meu irmão, minha irmã, se nós fôssemos escolher hoje a nossa mãe, talvez nós escolheríamos diferente. Talvez nós escolheríamos mais morena, mais loira, mais gordinha, mais magrinha, mais alta, mais baixa. Eu não sei, meu irmão, como seria a forma que lhe agradasse. Mas eu sei que se eu fosse escolher, eu escolheria da melhor forma que me agradasse. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus pôde escolher a sua mãe. Para que, como São Luís vai dizer, para serviço dela no seu projeto de encarnação, para se fazer carne, para o seu projeto de salvação do mundo. Deus quis precisar de Nossa Senhora e por isso a escolheu para esse processo. E São Máximo, o confessor, vai dizer assim: ele próprio construiu para si um templo de sua carne, como lhe pareceu apropriado. Olha que grandeza! Deus Pai se utilizou, Deus Pai escolheu e construiu para si mesmo um templo de sua carne, como lhe apareceu apropriado, como ele queria, como lhe agradasse mais. E assim ele fez. Ele escolheu Nossa Senhora da forma que mais lhe agradasse. E ainda vai dizer assim: gerado em seu seio, igual a si mesmo, amando como a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, humanamente, Jesus Cristo só tem carne da carne de Nossa Senhora. Só tem sangue do sangue de Nossa Senhora. Não faria sentido, portanto, que ele fizesse algo que não lhe agradasse. Não faria sentido ele ele se utilizar de alguém pecador. E por isso ele fez da forma que mais lhe agradasse e por isso ele a fez imaculada desde a sua
concepção. É uma unidade das três pessoas de Deus Pai que escolheu, Deus Filho que se encarnou e Deus Espírito Santo que a plasmou. Olha que profundidade, meu irmão, minha irmã. Olha quão profundo, gerado em seu seio, em seu ventre, no seu íntimo. No seu íntimo, carne da sua carne, sangue do seu sangue, amando como a si mesmo, porque era parte dela também. Quão profundo é isso? Na bula dogmática ainda vai dizer assim: desde a antiguidade, a piedade dos fiéis, com a Beatíssima Virgem Maria, Deus havia crido em sua alma, desde o primeiro instante da sua criação e da infusão dos corpos, por uma especial graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho e Redentor do gênero humano. Foi preservada imune de toda mancha do pecado original e, neste sentido, celebra ela solenemente a festa da Imaculada Conceição. Por isso que nós devemos celebrar essa festa, celebrar liturgicamente essa festa. Nunca podemos deixar passar esta festa em branco, porque é dogma, é verdade da nossa fé. A nossa igreja vive isso e nós precisamos, quanto cristãos católicos que somos, vivenciar verdadeiramente isso. Nossa Senhora foi livre de todo o pecado. No Salmo 50 vai dizer assim: minha mãe concebeu-me pecador. Por quê que nossa mãe nos concedeu-nos pecadores? Porque nós somos, e na verdade nós carregamos conosco o pecado original. Aquele pecado lá de Adão e Eva. Nós carregamos isso por herança. E isso traz consequências na nossa vida. Nós vivemos um desequilíbrio humano. Nós vivemos uma tendência para o mal. Nós não somos bonzinhos. Nós vivemos essa tendência para o mal que é chamada concupiscência. É como se fosse uma cascata do próprio pecado. É como se fosse uma cadeia. O pecado original gera em nós essa inclinação para o mal. Ou seja, essa tendência para o mal, ela é derivada desse pecado original que nós carregamos por herança de Adão e Eva. E aí, nós precisamos então do batismo para nos redimir, porque Cristo vem para nos redimir. São Paulo vai dizer aos Romanos: todos pecaram e por isso todos foram privados da glória de Deus. Por causa desse pecado, nós fomos privados da glória de Deus, mas Jesus Cristo vem para nos redimir. Veja bem, olha só que grandioso isso. Adão e Eva pecaram, perderam o paraíso. Isso vem recair sobre nós, porque somos herdeiros desse pecado original. E nós precisamos ser redimidos. A humanidade precisava ser redimida. E aí, o que Deus tinha, veja bem, o que Deus tinha de mais precioso para salvar a humanidade, para redimir a humanidade, para dar uma nova chance à humanidade,
Era o quê? Era seu filho Jesus Cristo. O que Deus tinha de mais precioso era Jesus Cristo. E ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para salvar a humanidade no seio da Virgem Maria. Ele depositou toda a sua confiança nela, porque ele acreditava nela. Ele acreditava na Virgem Maria. E muitas vezes nós não entregamos, nós não nos deixamos ser pertença nas mãos da Virgem Maria. Só estamos seguindo o nosso mestre, fazendo aquilo que ele mesmo fez. Não é verdade? Ele confiou em Nossa Senhora, que nós possamos também confiar nela. Mas aí, se Jesus Cristo veio para nos salvar, porque nós precisávamos ser redimidos do pecado, Jesus Cristo, então, não redimiu Nossa Senhora? Ela não precisou dessa remissão? Se Jesus Cristo nos livrou do pecado original, na verdade, Jesus Cristo ele nos redimiu através da sua morte de cruz. Ele nos redimiu. E essa tendência que nós temos, a concupiscência, a inclinação para o mal, nós toda a vida nós pegamos um novo fôlego através do quê? Da confissão. Nós vamos lá, vamos pensar, vamos alinhar o pensamento, né? O batismo nos remide desse pecado original. Por isso que nós precisamos do batismo lá na infância. Mas a concupiscência, essa cadeia, essa cascata do pecado, ela permanece em nós. Então, nós precisamos da confissão para nos redimir constantemente dessa tendência, dessa inclinação para o mal. Mas a pergunta que eu fiz, e Nossa Senhora, ela foi redimida do pecado se ela não teve pecado? Se ela foi imaculada desde a sua concepção? Ela foi preservada desde a sua concepção? Veja bem, Nossa Senhora ela não precisou, por exemplo, ser salva? Na verdade, isso aconteceu a Nossa Senhora de uma forma antecipada, de uma forma prévia. Lembra que eu falava da previsão lá no início? Nossa Senhora ela foi como forma de previsão, de forma prévia. Imagine que eu tenho uma lama e todos nós vamos ter que passar por ela. Nós estamos caminhando e nós iremos passar por essa lama. E aí, quando vamos atravessar, nós caímos todos nessa lama. E o que? Nos sujamos. O que é que Cristo faz conosco? Ele estende a mão e nos ergue para sair dessa lama, para nos limpar. E a cada confissão é isso, né? Como se nós nos limpássemos novamente. Buscássemos limpar todo esse lamaçal em nós. Mas com Nossa Senhora foi diferente. Ele a preveniu de cair nessa lama. Ele a preservou de passar por essa lama, de ser suja por essa lama, como nós fomos, como nós somos. É como se um médico, ele tem duas formas de tratar uma pessoa, um doente ou uma pessoa no modo geral. Se a pessoa está doente, já está contaminada, vai lá o médico e passa uma medicação para que essa pessoa ela fique boa. Não é verdade? Mas esse mesmo médico, ele pode agir de uma forma preventiva. Se tiver uma vacina para prevenir
que essa pessoa não seja o quê? Contaminada. Não é verdade? Então, é como se Nossa Senhora tivesse tomado essa vacina de Deus. E essa vacina a blindou de todo o pecado. Então, se ela não tinha o pecado original, ela não tinha essa tendência para o pecado que nós temos. E por isso que ela foi preservada. Mas por que ela teve esse privilégio de Deus? Aí eu peço para você imaginar. Imagine que eu tenho aqui um monte de comida bem gostosa, bem suculenta, bem cheirosa, fresca aqui. Desse outro lado, eu tenho uma porção de comida estragada, mal cheirosa, até com aqueles vermezinhos passeando, de tão estragada que está. Se eu perguntar aqui, qual que você prefere? Certamente você vai me dizer que prefere comida boa. Mas se eu pegar um pouquinho dessa comida estragada e botar nessa comida boa, misturar, vocês vão querer da comida? Certamente não, né? Mas não era comida boa? O que aconteceu? A comida boa ficou estragada, mesmo que com um pouquinho da comida que estava estragada. Estragou tudo. Gente, é esse o mistério. Se Nossa Senhora tivesse um pouquinho de pecado, Jesus iria ter contato com o pecado. Como pode o impuro ter contato com... Na verdade, como pode o puro ter contato com o impuro? Lembra do que eu falei? Gerado em seu seio, igual a si mesmo, carne da carne, sangue do sangue. Era necessário que aquele sangue derramado na cruz fosse um sangue puro. Por isso que não podia ter nem um pouquinho da comida estragada na comida boa. Por isso que não podia ter, Nossa Senhora, nem um pouquinho de pecado, para que não contaminasse, entre aspas, claro, aquele sangue. Deveria ser sangue puro para ser jorrado daquela cruz para nos redimir. Deveria não, é sangue puro. Mas estou enfatizando isso para mostrar a vocês que Nossa Senhora ela não poderia ter contato com o pecado. Para que, vamos retomar, gerado em seu seio, igual a si mesmo, carne da carne de Nossa Senhora. É parte dela. Aí eu volto mais uma vez para as palavras de Máximo, o confessor. E ele vai dizer assim: esta é então a riqueza completa do rei. Este é o cumprimento da promessa, o próprio Verbo de Deus, pelo Verbo. Além de qualquer palavra, entrou no ventre da Virgem Maria, uniu-se à humanidade, não por uma semente, mas pela força do Altíssimo e pela vinda do Espírito Santo de Deus. Quão forte e quão profundo é isso. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Glórias de Maria, ele também vai dizer assim: não era adequado que o Rei da Glória repousasse senão no vaso mais puro e mais eleito acima de todos os anjos e homens. Ainda vai dizer assim: Maria foi um vaso limpo e não limpo. Limpo porque toda bela, mas não limpo porque nascida de pecadores, embora nascida sem pecado, para que meu filho nascesse dela sem pecado. Nossa Senhora precisava dessa previsão de Deus, pelos méritos de Deus,
para que pudesse gerar um ser tão puro quanto Jesus Cristo. Para que esse sangue puro pudesse ser derramado naquela cruz e assim ele pudesse nos redimir de todo o pecado. Na bula dogmática ainda vai dizer assim: mostrava que a Conceição de Maria deve ser venerada como singular, maravilhosa, diferentíssima de todos os outros homens e plenamente santa. Devemos honrar a Virgem Maria como Imaculada Conceição. Devemos honrar esse título, devemos liturgicamente festejar este dia, 8 de dezembro. Devemos viver isso em nossas vidas. E aí, para que assim ela fosse digna da Mãe de Deus, ela viveu todo esse mistério da Imaculada Conceição. Mas como que nós podemos atestar isso, né? Como é que nós podemos enfatizar isso? Pela própria saudação do anjo. O anjo foi em nome de quem? De Deus. E o que é que o anjo diz? Ave cheia de graça, a plena de graça, Virgem Maria, agraciada por Deus, plenificada por Deus, toda, repleta, cheia da graça de Deus. Eis o que o anjo fala para a Virgem Maria. E ela vem ser. São Luís ainda vai dizer assim, diante de todo esse mistério que nós vimos, né? São Luís vai dizer: eu digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde este encarnou-se por obra do Espírito Santo para realizar incompreensíveis maravilhas. Esse é o paraíso terrestre do novo Adão. Deus quis se utilizar desta mulher toda plena, bela, puríssima, pois aquilo que, veja bem, aquilo que Deus sonhou para nós desde Adão e Eva, aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas lá em Adão e Eva, lá no paraíso, realizou-se em Maria Santíssima. Não se realizou em Adão e Eva. Por quê? Porque eles pecaram. Mas aquilo que Deus tinha de mais precioso realizou-se nela. Plenificou-se nela. E então aquilo que Nossa Senhora é desde o início, desde a sua concepção, é aquilo que nós devemos tornar em nossa vida, com o seu exemplo. E é por isso que São Luís fala para nós no tratado: consagra-te a Nossa Senhora. A verdadeira devoção é a imitação. Devemos imitar Nossa Senhora, ser tal como ela é, porque é isso que Deus quer para nós. Aquilo, como eu dizia, aquilo que Deus tinha de mais precioso, aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, realizou-se em Nossa Senhora. E que nós possamos hoje, a seu exemplo, realizar em nossas vidas. Permitir que se realize em nossa vida a exemplo da Virgem Maria, imitando suas virtudes, para que nós sejamos cristãos católicos cada vez mais autênticos. Por isso, meu irmão, minha irmã, consagra-te. Consagra-te a Nossa Senhora, consagra a tua vida, a tua história, todos os teus planos. E assim nós seremos cristãos católicos cada vez mais autênticos. Amém? Finalizamos por aqui hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!